Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar de barras submetidas a solicitações combinadas. Na disciplina de estruturas de aço 1, vocês viram os esforços isolados. Vocês viram barras submetidas à compressão, barras submetidas à tração, barras submetidas à flexão, barras submetidas à força cortante. E neste momento nós vamos ver a combinação desses esforços nas barras. Bom, vale lembrar que aqui nós vamos trabalhar com barras sujeitas às ações estáticas e submetidas simultaneamente à força axial, de tração ou compressão, e à flexão em relação a um ou dois eixos centrais de inércia da seção transversal. Então, a gente vai ver basicamente flexocompressão e flexotração. Basicamente, a gente foca na flexocompressão, que é uma solicitação bem recorrente nas nossas estruturas. Bom, então um exemplo disso é os pilares de pórtico rígido plano. Então aqui nós temos uma representação desse pórtico e nesse caso nós temos a atuação de uma carga vertical, que é advinda de cargas gravitacionais, ou seja, cargas permanentes e sobrecargas, e a ação do vento, que pode ser um vento de sucção ou um vento de sobrepressão, atuando de forma horizontal no meu pilar. O que ocorre é que, com essa situação, nós temos a ação da força normal de compressão e nós temos a ação do momento fletor em relação ao eixo de maior inércia. Então, nessa situação, nós temos a flexocompressão no pilar. Mas e a viga? Bom, a viga, a gente acaba desprezando essa força horizontal que provocaria uma compressão, uma tração na barra, porque ela é muito pequena. Então, normalmente, na prática, a gente acaba desprezando essa carga. No caso dos pilares de pórtico rígido espaciais, nós temos a mesma situação, porém, a gente vai ter a força do vento no outro sentido. Por quê? Porque a gente tem o vento de 0 grau e o vento a 90 graus. Ou seja, a gente vai ter a flexão em relação ao eixo de menor inércia. Então, aqui nós temos que verificar a compressão e verificar o momento X e o momento Y, tá? Então, MX e MY. Bom, então, falando de colunas e pilares, vamos entender o comportamento dessas colunas submetidas à flexocompressão. Bom, então, para isso, eu trouxe aqui para vocês uma coluna em perfil I. E aí nós temos os eixos da seção transversal. E, nesse caso, essa coluna, como ela é uma coluna curta, não ocorre a flambagem local. Então, essa coluna ela está submetida a uma compressão N nas duas extremidades e um momento MX, um momento em relação ao eixo X, que está aplicado no topo, na extremidade superior dessa coluna. Nesse caso aqui, nós vamos fixar o valor de N, da força normal, e vamos variar o valor de MX, ou seja, nós vamos aumentar esse valor de momento. E nós vamos perceber o seguinte, com o aumento desse momento, nós vamos criar uma plastificação na região da mesa comprimida devido a esse momento fletor, bem no topo, bem na região, no comprimento, na extremidade superior.
Para a gente entender esse mecanismo, eu trouxe para vocês um gráfico de momento mx, que é um momento que varia em relação à rotação da seção do topo em torno do eixo x, tá? Então, θx, ok? Então, no primeiro momento, quando a gente começa a aplicar esse momento, nós temos a combinação das tensões devidas à força normal axial de compressão e a força advinda do momento fletor mx. Então, a gente tem a combinação desses dois esforços na região elástica. E aí, a combinação dá a tensão nesse trecho, e essa tensão máxima que ocorre nesse trecho, ela é inferior à resistência de escoamento desse perfil, tá? Então, ele é inferior ao Fy, justamente porque ele está numa região elástica. Quando a gente vai aplicando, aumentando essa carga mx, começa a aumentar, né, essa tensão, né, até a gente igualar a tensão máxima com a tensão de escoamento, né? E aí a plastificação dessa região começa a progredir para seções vizinhas, tá? Até atingir o momento último dessa estrutura com a formação da rótula plástica bem aqui no topo, bem nessa região aqui. Perceba que com a formação da rótula plástica, né, esse momento último, ele é inferior ao momento de plastificação total dessa seção. No caso das colunas longas, a gente percebe que o comportamento da coluna ela é bem similar ao da coluna curta. Porém, a sua instabilidade, né, é inferior à coluna curta, porque nesse caso a gente tem a ocorrência da flambagem em torno do eixo de menor inércia, no caso o eixo Y. A tensão última nesse caso de coluna longa, ela vai ser inferior. Nós vamos perceber que nessa situação, tá, a gente vai ver o comportamento do estado limite último, que o momento fletor, ele passa a intensificar algumas instabilidades que vocês viram na compressão. E por isso que a gente vai ver muito disso, que as tensões, né, a resistência desses elementos vão ser reduzidas, justamente por causa da intensificação dessas instabilidades devido ao momento fletor. Bom, outro elemento que sofre com combinações combinadas, né, com esforços combinados, é a terça de cobertura. Bom, então aqui eu trouxe uma situação, um esqueminha, para vocês entenderem onde fica a terça de cobertura. Então aqui a gente tem a vista em planta da estrutura, tá? Aqui nós temos em torno os pilares, aqui representado por esse retângulo escuro. Aqui nós temos a nossa tesoura e ligando uma tesoura à outra, nós temos o elemento terça. São esses elementos aqui perpendicular à tesoura. Bom, essas terças normalmente são... normalmente a gente utiliza perfil U. E eles ficam inclinados, porque eles acompanham a inclinação da cobertura, como a gente consegue ver aqui, ó, no corte transversal dessa estrutura, né, onde a gente consegue ver o pórtico, tá?
Então, a gente vê aqui que as terças acompanham a inclinação da cobertura. A terça, ela recebe a carga da telha e a sobrecarga que vem sobre ela. Bom, a terça, ela tem um outro elemento que a gente que impede a instabilidade pela flexão, que são os tirantes. Ele acaba reduzindo o comprimento desse elemento, né? E, consequentemente, reduz aí principalmente a flambagem lateral com torção. Então, dependendo do comprimento dessa terça, a gente precisa utilizar tirantes. E aí a quantidade vai depender justamente do comprimento dessa terça, tá? E com a necessidade. Então, a gente coloca essa barra, esse tirante, e esse tirante, a gente utiliza barra circular rosqueada, ela fica rosqueada na alma do perfil U, tá? E ela fica intercalada dessa forma aqui, travando o elemento, tá? Bom, aqui nós vemos essa situação de uma perspectiva, onde a gente tem as terças novamente, nós temos a tesoura em treliça, e aqui nós temos os tirantes, né, que ficam perpendicular à terça. Aqui, ó, quando a gente vai chegando na cumieira, nós colocamos os tirantes abertos, tá? Para não ter convergência aqui, tá? E ainda a gente coloca uma barra para trabalhar a compressão, ok? Então, dessa forma, a gente tem as terças, e as terças, elas acabam recebendo as cargas advindas, né? Como eu disse, da cobertura, né? Sobrecarga e o peso próprio dessa estrutura, que são cargas gravitacionais, são cargas verticais, e ainda tem a ação do vento, que vão provocar os esforços de flexão nas duas direções, tá? Tanto em relação ao eixo X quanto em relação ao eixo Y. Então, nós temos essa situação aqui, tá? Onde a gente tem a ação do vento, que pode ser de sucção ou de sobrepressão, e nós temos a carga vertical, que é uma carga gravitacional, né, de sobrecarga, de peso próprio, né, de cargas permanentes. E com essa situação, lembrando que o elemento está inclinado, né, e fazendo a decomposição de forças, nós vamos ter forças, né, nesse sentido e nesse outro sentido, provocando a flexão, né, o momento fletor nessas duas situações. Então, aí nós precisamos fazer a verificação desses dois esforços combinados. Nós temos também as travessas de tampamento lateral. O que é essas travessas? São vigas mesmo que ficam na posição horizontal, principalmente dos galpões, para receber o tampamento, as telhas, para fazer o fechamento lateral dessas estruturas. E a função dela é a mesma da terça, só recebe um nome diferente, tá? Então, aqui nós temos como se fosse uma visão lateral de um elemento, né? Aqui nós temos os pilares, e aqui, né, na transversal, né, na posição horizontal, nós temos as travessas de tampamento, tá? Elas vão receber, elas ficam ligadas na mesa aqui do pilar, tá? E elas vão receber o fechamento. Elas também recebem tirantes, pelo mesmo motivo lá da terça, né? Porque a gente sabe que se esses elementos forem muito compridos, nós vamos ter o problema da flambagem lateral com torção, então a gente acaba impedindo essas instabilidades. Da mesma forma, esses elementos sofrem com cargas verticais, gravitacionais, devido ao peso, devido às cargas permanentes e devido
a sobrecarga. E além disso, nós temos a ação do vento, que pode ser de sob pressão e de sucção. Por isso essa setinha dupla aqui. Então, ocorre a mesma coisa que eu disse lá para vocês em terças. Vai ocorrer a flexão, né, o momento fletor em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, a gente precisa verificar a combinação desses dois esforços. E aí, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem como isso funciona. Então, eu trouxe aqui um pórticozinho treliçado para vocês entenderem como que funciona as terças e as travessas. Bom, aqui nós temos, né, a tesoura treliçada e esses pontos aqui, ó, é onde vai receber as terças, tá? É interessante sempre posicionar a terça nos nós das treliças, tá? Aqui a gente já consegue ver as terças, né, que vai fazer justamente a ligação, né, da tesoura com a outra. E aí vai receber as cargas advindas da cobertura, né, do fechamento superior. E nós temos aqui, eu fiz de forma bem bem grosseira, tá? Um elemento para fazer a travessa, né, para fazer o fechamento lateral. Bom, perceba que a travessa ela não pode ficar na parte interna da alma do pilar, senão ela vai atrapalhar o funcionamento do contraventamento, tá? Então ela fica na mesa, né, externa do meu pilar, né, ligada a ele, de forma que não impede de maneira alguma a passagem da barra de contraventamento, e aí ela recebe o fechamento, tá? Isso é muito comum em edifícios industriais, né, em galpões, onde não é interessante fazer o fechamento com alvenaria, e aí se opta por fazer um fechamento com telhas mesmo. Bom, então vamos falar dos estados limites últimos, quando a gente tem, né, a ação combinada da força axial e do momento fletor, tá? Bom, quando a gente tem a ação simultânea, né, desses dois esforços, todos os estados limites decorrentes de cada um dos esforços solicitantes isolados que vocês viram lá em aço 1, podem ocorrer agravados ou atenuados pelos outros esforços. Foi o que eu disse anteriormente, né? O momento fletor, a gente vai ver que o momento fletor acaba agravando várias instabilidades que vocês viram lá em barras comprimidas. Então, a primeira instabilidade que nós temos em caso de flexocompressão, tá? Vou ficar mais dentro dessa situação, onde a gente vê muito disso em colunas, tá? Nós temos a seguinte situação. Aqui, coloquei para vocês um perfil, tá? Ele tá na posição vertical, como se fosse uma coluna, tá? E aí eu representei aqui, em vez de desenhar a coluna inteira, representei partes da seção aqui. Essa linha mais escura é o eixo do meu elemento. E aí eu tenho os meus eixos aqui representados, tá? Nesse caso, da instabilidade, aqui faltou flexão em relação ao eixo X, tá? Ela é causada pela força axial e ela é agravada pelo momento fletor, que ele vai aumentar os valores de deslocamentos transversais. O que acontece? Eu tenho aqui o momento, a força axial, tá? Tem a força axial aqui, comprimindo esse elemento, e tenho a força horizontal. E essa força vai provocar a flexão, o momento fletor. E aí, o que acontece?
acontece a estabilidade por flexão em relação ao eixo X. O deslocamento devido a essa estabilidade, ela é agravada, ela é aumentada, e por isso que eu disse, né, a gente viu lá naquele gráficozinho, a resistência desses elementos começa a ser mais inferior ao que foi visto anteriormente com essas solicitações isoladas. Bom, no caso de estabilidade por flexão em relação ao eixo Y ou a flambagem lateral com torção, né, o FLT, ele vai ser causado, né, o deslocamento principalmente pela força axial, né, normalmente nós vamos, né, ter a mesma situação, né, a compressão e a força horizontal. Então, a gente tem a flexão, né, a flambagem lateral, que ela vai ter um deslocamento que a gente chama de Mi, que vai ser causado pela força axial e também pelo momento fletor, e a rotação, a torção do elemento da seção transversal vai ser causada exclusivamente pelo momento fletor, né, dando esse giro θ aqui da seção. No caso da flambagem local, tanto da mesa e da alma, vai ser provocado pelas tensões normais, e isso em relação à ação conjunta da força axial de compressão e também do momento fletor, tá? Então, a ação conjunta desses elementos pode intensificar essa flambagem localizada, tanto na mesa quanto na alma. Quando nenhum dessas estabilidades ocorrer, a gente vai ter a formação da rótula plástica, que vai, né, dar o colapso dessa estrutura, que vai ocorrer através da ação conjunta da força axial e do momento fletor. Então, a gente vai ter a formação da rótula plástica no plano de flexão, tá? Então, onde houver a flexão, vai ocorrer a rótula, e aí a gente vai ter o colapso dessa estrutura. Isso devido à ação conjunta desses dois esforços, tá? Então, percebam a importância de se analisar a ação conjunta desses dois esforços, porque ela vai acabar reduzindo drasticamente a resistência do elemento. Bom, a gente tem também as instabilidades flexo-tração. Vocês já viram as instabilidades pela tração. Ocorre a intensificação da mesma forma que a gente viu aqui na flexo-compressão, só que com as instabilidades da tração e do momento, ok? Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque não é algo que é muito recorrente, tá? O que é bem comum da gente ver é a flexocompressão. No caso do dimensionamento, temos duas situações. A primeira é que a gente precisa verificar a relação entre a força normal solicitante pela força normal resistente do elemento. A gente faz a relação, isso pode ser tanto na compressão quanto na tração, verifica se esse valor é maior ou menor que 0,2. Se for maior ou igual a 0,2, a gente utiliza essa formulação aqui, onde faz a verificação da combinação da força normal com a flexão. A flexão que pode ocorrer ou não nos dois eixos, tá? Então, pode ter situação em que eu não tenho o MY, né, ocorrendo, só tenho o MX. E aí eu faço essa verificação só com essa primeira parcela aqui, né? E é claro, com a parcela da relação da força normal. E aí eu faço o cálculo normalmente. E caso a relação NSD
por NRD for menor que 0,2, a gente faz o uso desta formulação aqui, que se difere, né, da primeira, com a exclusão desses 8/9 e o acréscimo aqui do 2 multiplicando o NRD, ok? Lembrar que essa combinação aqui, ela tem que ser inferior ou igual a 1. Se for superior a 1, o elemento não consegue suportar a ação combinada, ok? E aí eu tenho que tomar alguma atitude, sei lá, mudar o perfil, trazer algum travamento nesse elemento, alguma contenção para impedir alguma instabilidade, né? Para que possa atender a esse requisito, tá? Então, o elemento só vai resistir à solicitação combinada se esse resultado aqui, dessa equação aqui combinada, for inferior a 1. Aqui nós temos um sólido projetado, tá? Que ele é projetado com essas equações aqui, ok? Com os esforços combinados. Por que, então, a gente precisa que essa equação seja inferior ou igual a 1? Por quê? Porque se for inferior a 1, nós temos o ponto, né, dessa expressão aqui dentro desse sólido. Ou seja, o sólido apresenta a área que o elemento consegue resistir, tá? Se o ponto estiver fora desse sólido, significa que o elemento não consegue resistir à solicitação. É importante verificar, quando a gente faz o processo de verificação das instabilidades, qual que é a instabilidade crítica, para que, caso ocorra essa situação em que esse ponto, né, esse valor aqui dessa combinação caia fora dessa área aqui desse sólido, a gente consiga tomar uma atitude cabível para que esse elemento consiga resistir a essa solicitação combinada. Então, esse sólido aqui, ele tem o eixo, né, da relação da força normal, do momento mx e do momento my, tá? E aí se constrói esse sólido, que é bem similar ao que a gente vê lá em concreto 2, né, nas colunas de concreto, é a mesma situação, né? A gente faz essa combinação desses esforços e faz a verificação dessa solicitação combinada. Se tiver dentro desse sólido, significa que o elemento resiste. Então, para a gente entender e relembrar aí o processo de cálculo, tá? Porque para a gente calcular aqui o valor de NRD, MXRD, MYRD, a gente precisa voltar lá em aço 1, nos cálculos de barras comprimidas e barras fletidas, e fazer todo aquele processo de verificação. É uma conta bem extensa, vocês sabem disso, mas vamos com calma para a gente poder relembrar o passo a passo de todo esse processo de cálculo, ok? Bom, outra coisa que a gente que eu não coloquei no slide, mas que é preciso ressaltar, é o dimensionamento da força cortante. O dimensionamento da flexocompressão, ela entra nesse caso aqui, nessa situação combinada. Porém, a gente viu, né, nos casos que eu apresentei, que há uma força horizontal ao longo do comprimento do perfil, né, que também vai provocar esforço cortante, vai provocar cisalhamento no meu elemento. Então, não se esqueçam de verificar a força cortante, tá? É uma verificação isolada que vocês devem fazer, mas que é importante ser feita também, tá? Lembrar que o elemento está submetido também a essa carga perpendicular ao seu eixo, que vai provocar o cisalhamento. Então, é preciso verificar essa solicitação também. E nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, de aplicação, a gente vai fazer tudo isso.
Então a gente vai relembrar muita coisa, tá? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente na hora de fazer todos esses exercícios e até mesmo quando fizer a atividade do trabalho é ter em mãos o catálogo, tá? Dos perfis. Eu recomendo sempre o catálogo da Gerdau, esse perfil W aqui, ó, que é um perfil H, é um perfil fabricado pela Gerdau, então esse perfil eu peguei todas as características, dimensões, propriedades geométricas do catálogo deles, tá? Então é importante ter esse catálogo, vocês conseguem facilmente pela internet, isso não é algo difícil. E também tem em mãos o aço, tá? A tabela de aço, que provavelmente vocês devem ter visto em aço 1. Então vocês devem ter uma tabelinha, ou até mesmo ir lá na norma NBR 8800 e verificar o FY e o FU desse aço. É sempre importante fazer isso antes de começar a fazer o exercício. Colocar todos esses dados para começar e depois começar a fazer o exercício propriamente dito, tá? Isso é muito importante ser feito e ser dito, tá? Outro catálogo que é importante vocês terem em mãos é o catálogo dos perfis soldados, que normalmente eu utilizo o perfil da Uzi Minas, que traz as tabelinhas, as propriedades geométricas desse perfil, ok? Então vamos lá para esse exemplo. Nós temos uma barra horizontal, então é uma viga, se trata de uma viga, tá? Birrotulada em perfil W360 por 101. Fabricada com aço ASTM A 572 graus 50. Está submetida a uma força uniformemente distribuída, composta por 18 kN por metro de carga permanente, decorrente principalmente de peso próprio de estruturas moldadas no local e por 54 kN por metro de sobrecarga de cobertura. Esses valores são característicos. A flexão ocorre em relação ao eixo de maior inércia do perfil, eixo X. Atua ainda na barra uma força axial de compressão igual a 8.000 kN, valor também característico, decorrente do vento. A mesa superior da barra encontra-se totalmente impedida de se deslocar lateralmente por uma laje de concreto, que impede também a rotação em torno do eixo longitudinal Z, mas não impede os deslocamentos na direção das forças transversais aplicadas. Será verificado se a barra atende aos estados limites últimos. Bom, olha, esses trechos aqui mencionados, alguns trechos aqui mencionados, são importantes para serem destacados. Primeiro que os valores aqui são valores característicos. Então, quando se trata de valores característicos, a gente precisa fazer a combinação de esforços e obter o valor de cálculo. Então, a gente precisa determinar os valores solicitantes de cálculo desse elemento. A outra coisa que a gente precisa entender é que na mesa superior, ela está impedida de se deslocar lateralmente. Então, aqui já está excluindo para a gente algumas instabilidades. A primeira delas é o FLT. Então, o nosso elemento, ele não vai ter a flambagem lateral por torção. Então, a gente não precisa verificar isso. E a gente vai perceber também que ele vai impedir aqui, ó, a rotação em torno do eixo longitudinal XZ. Então, a gente não vai precisar verificar a flambagem por torção e a flambagem em torno do eixo Y. Então, aqui nós temos a nossa barra, é uma viga, tá? Uma viga de cobertura que nós temos aqui nessa situação. E nessa situação, nós temos a carga de vento que está comprimindo a barra. Eu tinha dito para vocês que normalmente em vigas a gente despreza essa carga horizontal.
Nesse caso, a gente não está desprezando porque é uma carga apreciável. Então, é importante destacar isso. E nós temos essas cargas verticais devidas ao peso próprio dos elementos, né, construído em loco, e da sobrecarga da cobertura, tá? Então, nós temos essa situação aqui, lembrando que o comprimento da barra é de 6 metros. Bom, então a gente já sabe que a gente precisa fazer uma análise, determinar o momento fletor máximo, né, e fazer as devidas considerações. Mas antes disso, a primeira coisa que a gente precisa ter, né, que eu já havia mencionado para vocês, é as dimensões e propriedades geométricas da seção transversal. Então, a gente precisa ir lá no catálogo e verificar pegar, né, os valores importantes para essa análise. Então, nós estamos tratando de um perfil W360-101. Então, essa aqui é a designação, né, o nome do perfil, e aí nós temos as suas características. Então, é um perfil laminado. Então, aqui está as suas dimensões, TF, TW, nós temos o valor de D, o valor de BF, tá? Percebam que o valor de BR ele é mais ou menos próximo ao valor de D, né? Justamente, né, aquela configuração características de perfil H. Bom, então aqui nós temos as outras propriedades geométricas desse perfil, né? A área da seção transversal, a inércia em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, os outros valores, módulo do perfil X, em Y, raio de giração, né? Inércia à torção, o coeficiente de empenamento. Então, nós temos todos esses dados aqui que vão ser importantes para a gente fazer os cálculos e as verificações, tá? Bom, esse perfil é um perfil laminado, então nós temos um raio aqui de forma entre a mesa e a alma do elemento, tá? Esse raio é de 16 milímetros, isso vai ser importante para a gente determinar o valor H, o valor da altura da alma desse elemento, ok? E nosso aço, é importante a gente saber qual é o aço, qual é a FY, qual é a FU que a gente está utilizando. Aqui as medidas estão em milímetros e aqui as medidas estão na unidade de centímetros, ok? E nós temos o aço FY de 345 MPa, FU, né, resistência última, 450 MPa, ok? Próximo passo que a gente deve fazer é determinar os esforços solicitantes desse elemento, ok? Então, a gente precisa fazer as combinações, tá? A primeira hipótese que a gente tem é a hipótese da sobrecarga como ação principal. Então, a gente tem que ir lá no início da disciplina de aço 1 e relembrar as combinações, tá? Nós vamos utilizar as tabelinhas da NBR 8800, a tabela 1, página 18, e a tabela 2 na página 19, ok? Então, a gente vai utilizar combinações últimas, normais, para fazer o cálculo das solicitações. Primeira situação, a gente vai colocar a sobrecarga como ação variável principal. Então, nós vamos ter essa formulação aí para determinar os esforços solicitantes. Então, nós vamos utilizar 1,35, que é referente ao coeficiente de ponderação da ação permanente, tá? Lembrar que a gente está utilizando estruturas moldadas no local, isso foi dito no enunciado, esse valor é de 1,35, e nós temos a ação principal, que é a sobrecarga, então a gente vai utilizar um coeficiente para ação variável de 1,5 e as demais ações variáveis, no caso a ação do vento, nós vamos usar o coeficiente de ponderação de 1,4 e
O coeficiente de combinação, nós vamos utilizar 0,6, tá? Esse coeficiente 0,6 está na tabela 2, tá? E é referente ao vento, ok? Então, a gente vai utilizar essa combinação nessa primeira hipótese. Eu vou calcular, utilizando essa formulação, a carga distribuída total, utilizando essa formulação, e a força normal. E aí, com a carga distribuída, eu consigo determinar o momento fletor máximo, lembrando que a gente está trabalhando com uma viga biapoiada, né, birrotulada, com cargas uniformemente distribuídas ao longo dela, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou calcular aqui o QD, tá? Para essa primeira hipótese. Então, eu tenho 1,35 vezes a carga permanente de 18 mais 1,5 vezes a sobrecarga, que é 54 kN por metro, ok? Bom, nós não temos cargas distribuídas do vento, então a gente não coloca nessa equação. Assim, nós vamos ter 105,3 kN por metro. E dessa forma, o nosso momento fletor XSD vai ser calculado por QD vezes L ao quadrado dividido por 8, tá? Eu quero o momento máximo. Então, eu vou usar aqui 105,3 vezes 6 metros ao quadrado, comprimento da viga, dividido por 8. Então, nós vamos chegar no resultado de 473,85 kN vezes metro. Poderia encontrar esse valor no F2? Poderia. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E a carga normal de compressão. Lembra lá que a carga está entrando na barra, tá? Então, é uma carga de compressão, NSD, vai ser, nós não temos a carga normal de carga permanente, também não temos de sobrecarga, nós só temos de vento. Então, a gente vai utilizar somente a última parcela, tá? Então, vai ser 1,4 vezes 0,6 vezes a carga de compressão, que é 800 kN. Portanto, nós vamos ter um valor de força normal de 672 kN. Essas duas forças aqui são as forças que a gente vai precisar para o nosso cálculo de flexocompressão, ok? Isso para a hipótese 1. Eu trouxe o F2 aqui para vocês, para mostrar como a gente faria isso aqui no F2. Bom, aqui estão as cargas com os valores característicos, tá? Bom, aqui eu coloquei a carga permanente e aqui a de sobrecarga. Bom, e aí vocês poderiam fazer separadamente e determinar o momento fletor para essas duas cargas uniformemente distribuídas, jogar naquela formulação e determinar diretamente o MXSD. Bom, aí fica a critério de vocês qual a melhor opção. Tem essa opção de ser feita dessa forma e tem essa que eu acabei de fazer, onde eu calculei a carga QD através da equação de combinação para a hipótese 1, que deu 105,3 kN por metro. Daqui eu posso determinar o momento fletor máximo, né, que a gente calculou lá e deu 473,8. E aí a gente pode fazer aqui também da mesma forma. Bom, a gente vai fazer
a próxima hipótese, que é a hipótese do vento como ação variável principal. Então, a gente vai utilizar essa formulação aqui. Nós temos 1,35 da ação permanente, multiplicado pela carga permanente, né? 1,35 permanece. Nós temos agora a ação principal do vento, a gente utiliza 1,4, né, o coeficiente de ponderação, vezes a carga do vento, mais as demais ações variáveis, multiplicada pelo seu coeficiente de ponderação, vezes o fator de combinação. Então, 1,5 vezes 0,8, que é uma sobrecarga de cobertura, tá? Tabelinha 2 da NBR 8800, ok? Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma que eu fiz na primeira hipótese, ok? Então, eu vou calcular aqui o QD. Assim, a gente pode determinar o momento solicitante. Bom, para a força normal, lembrando que é força normal de compressão, nós não temos a carga permanente e nem a carga, nem a sobrecarga, como força normal. Portanto, a gente vai ficar só com a carga do vento, 1,4 vezes 800 kN. Logo, nós vamos ter uma força de compressão de 120 kN, ok? Então, lembrar que a gente tem que fazer a verificação dos esforços combinados para essas duas hipóteses. Feito isso, a gente passa a fazer a verificação dos esforços isoladamente. Então, nós vamos começar com a força axial de compressão resistente de cálculo. Eu vou determinar essa força. A primeira coisa que a gente precisa determinar é com relação ao fator Q, que é o fator de redução devido à flambagem local, tanto da mesa quanto da alma. Então, vamos começar com a mesa. Bom, para a mesa, a gente precisa fazer a relação de esbeltez desse elemento, B sobre T. Então, se a gente está falando de mesa, a gente está falando de BF, tá? Metade do comprimento da mesa, dividido pela sua espessura, que é TF, ok? Então, lá naquelas propriedades, primeira coisa que eu apresentei para vocês, nas propriedades iniciais, né, propriedades geométricas do perfil, eu coloquei esses valores lá para vocês, tá? Lembrando, BF é 255 milímetros, tá? Dividido por 2. E TF, né, que é a espessura, é 18,3 milímetros também. Essa relação vai nos resultar em 6,967. Eu gosto de utilizar 3 casas depois da vírgula, mas fica a critério de vocês. Bom, a gente está verificando a flambagem local da mesa. Essa mesa, esse elemento, é um elemento AL, ou seja, um elemento apoiado e livre. Isso é importante a gente olhar, né, se é um elemento AL, que tipo de perfil que é, para a gente entrar lá no anexo F da norma NBR 8800, na tabelinha F.1. E aí, nós temos o valor de B sobre T limite, para a gente poder calcular o QS para esse elemento, ok? Então, entra lá no anexo F da NBR 8800, tá? Tô relembrando aqui para vocês. Então, a gente tem que calcular o B sobre T limite para esse elemento, que é igual a 0,56 vezes raiz do módulo elástico, né, do E, dividido pelo FY resistência ao escoamento do aço, ok? Então, vamos lá.
Então, 0,56 vezes raiz. O E, que é o módulo elástico do aço, é fixo, né? 200.000 MPa, dividido por FY. Eu mostrei para vocês o FY do aço que a gente está utilizando, que é 345 MPa. Estou usando o MPa aqui, porque MPa dividido por MPa vai cortar. Esse valor aqui, ele é adimensional. Então, fazendo esse cálculozinho aqui, nós vamos chegar no valor de 13,483. O que a gente precisa fazer aqui agora? Verificar se B sobre T é menor ou maior que o B sobre T limite. Nesse caso aqui, o B sobre T deu 6,967 e o limite deu 13,483, ou seja, o B sobre T é menor do que o limite. O que isso significa? Isso significa que não vai ocorrer a flambagem na mesa. Não vai ocorrer flambagem local na mesa. Ok? Então, o fator aqui de redução, que é S, vai ser igual a 1. Ok? Se isso fosse diferente, né, se o BT fosse maior que o BT limite, eu teria que calcular o valor de QS. E aí segue os procedimentos do anexo F da norma. Agora, a gente precisa verificar a flambagem local na alma. Então, novamente, a gente precisa calcular a esbeltez desse elemento. Então, nós vamos calcular B sobre T. Então, para isso, a gente vai calcular, a gente vai precisar do B, que é o comprimento da alma, que vai ser o 320, que é o HW, menos 2 vezes o raio de concordância entre os elementos mesa e alma, tá? Isso vai me dar apenas a altura da alma, tirando aquela curvaturazinha que ocorre em perfis laminados. E vou utilizar a espessura dessa alma TW, que é 10,2. Lembrando que as unidades aqui estão todas em milímetros. Logo, essa relação vai ser 28,235. Ok? Então, esse elemento é o quê? Esse elemento, alma, é um elemento apoiado. Então, vou lá na norma, no anexo F, na tabela F.1, lá no grupo 2 dos elementos AA, vou chegar nessa equação para determinar o BT limite. E assim, eu vou calcular. Então, eu vou ter logo B sobre T é menor que B sobre T limite. Assim, não haverá flambagem local na mesa, logo QA é igual a 1. E podemos dizer que o valor, né, de redução, fator de redução da flambagem local desse perfil, o Q, que é a multiplicação de QS vezes QA, vai ser igual a 1. Não ocorre flambagem local nesse perfil. Próxima verificação, instabilidade global e esbeltez. Então, agora a gente vai precisar utilizar o anexo E da norma. Então, a gente vai começar lá no anexo E, vai voltar lá no anexo E e vai determinar os valores de força axial de flambagem elástica, ok? É a primeira coisa que a gente vai fazer. E como o nosso perfil
é duplamente simétrico, tá? A gente cai no primeiro tópico, E.1.1, né? Lá na página 121. Então, a gente vai precisar calcular a flambagem por flexão em relação ao eixo X, a flambagem por flexão em relação ao eixo Y e a flambagem por torção, ok? Então, a primeira que a gente vai calcular é a força de flambagem por flexão em relação ao eixo X. A gente vai utilizar esta equaçãozinha. Então, nós vamos ter π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do aço, que eu vou utilizar aqui, ó, 200 vezes 10 a nona. Eu tô deixando aqui todas as minhas unidades Newton e metro, ok? Então, eu vou converter tudo aqui em Newton e metro. Vocês, se tiverem familiaridade com outras unidades e acharem mais fácil, faça da forma que achar conveniente. Só não esqueçam de deixar todas as unidades compatíveis, senão o resultado vai dar incorreto. Multiplicado pelo módulo de inércia em relação ao eixo X, tá? O momento de inércia em relação ao eixo X, que vai ser 30.279 vezes 10 a menos 8. Estou convertendo aqui para metros, ok? Dividido por Kx vezes Lx ao quadrado. K é o coeficiente de flambagem. Nesse caso, o nosso Kx vai ser igual a 1, tá? Porque é bioapoiado. Vezes Lx. Lx é o comprimento da barra nessa direção, que é 6 metros ao quadrado. Então, meu NX vai ser igual a 16.602,310 quilonewtons. Aqui eu já converti para quilonewton, ok? Então, esse é o meu valor de força de flambagem por flexão em relação ao eixo X. A próxima é a força de flambagem por flexão em relação ao eixo Y. Nós não vamos calcular porque não irá ocorrer. Lembra lá, né, que no enunciado falou que não havia deslocamentos, né, nesse sentido, né, porque estava travado, né, impedido nesse eixo de deslocar. Nós temos a laje em cima da mesa superior dessa viga, tá? Então, não vai ocorrer esse deslocamento. Força de flambagem por torção também não irá ocorrer, justamente porque no enunciado falou que não tem deslocamento em relação ao eixo Z, tá? Nesses dois casos, isso significa que KY vezes LY é igual a zero, e aqui, nesse segundo caso, KZ vezes LZ são iguais a zero. Então, não vão ocorrer essas instabilidades. Então, a gente passa para a determinação dos valores de NE, de lambda zero e do fator de redução da flambagem global. Então, o NE, ele vai ser o menor valor entre os valores de força axial de flambagem elástica que a gente acabou de calcular. E só tem um, que é o NX, que deu 16.602,319 kN, ok? Próximo cálculo
é lambda zero. Lambda zero, ele é calculado com essa formulação, onde nós temos dentro de uma raiz Q, que é o fator de redução devido à flambagem local, vezes a área bruta da seção transversal, AG, vezes FY, que é a resistência ao escoamento do aço, dividido pelo NE, que é o que a gente acabou de calcular aqui anteriormente. Então, vamos lá. O Q a gente calculou é igual a 1. O AG eu determinei lá no tópico A. E esse valor em centímetro é 129,5 centímetro ao quadrado, passando isso para metro, vezes 10 a menos 4, vezes FY, que é 345 MPa, passando para Newton por metro quadrado, 10 a sexta, dividido por NE, que é 16.602,319 vezes 10 a terceira, para transformar isso em Newton. Isso tudo dentro de uma raiz. Logo, esse valor vai ser igual a 0,519, ok? E aí, com esse valor, a gente pode determinar o fator de redução, que é esse xzinho aqui, que é o Qi, que ele vai ser calculado de acordo com o valor de lambda zero. Então, lambda zero deu menor que 1,5, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, ok? Então, eu vou pegar 0,658, elevar a lambda zero, que a gente acabou de calcular, 0,519 ao quadrado. Isso vai me dar um valor de 0,89. Essa relação aqui, ó, vocês encontram essa relação lá na página 44. E aí, vocês têm essas relações de lambda zero e o fator de redução Qi para esses diferentes valores, ok? Então, entrem lá nessa página e verifiquem as equações para vocês relembrarem. Bom, agora o próximo passo é determinar o valor de compressão resistente de cálculo, né? O NCRD. A gente vai utilizar esta equação, onde a gente já obteve os fatores de redução devido às instabilidades locais e globais. Isso tudo dividido pelo coeficiente de ponderação para a resistência, que é 1,10. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar que NCRD vai ser igual a 3.614,816 kN. Bom, então, esse é o valor de resistência do nosso perfil na compressão. Agora, a gente precisa verificar na flexão. Nós vamos calcular agora o momento fletor resistente de cálculo. Para isso, a gente precisa verificar se a alma dessa viga é não esbelta, para a gente poder entrar no anexo G da norma, ok? Então, eu vou fazer aqui o cálculo já fazendo, eu já sei que é uma alma não esbelta, então a gente vai utilizar o anexo G mesmo, mas, e aí aproveitando, eu já vou fazendo a verificação da flambagem local, o FLA. Então, nós vamos fazer o cálculo do lambda referente à esbeltez da alma, tá? Esse cálculo, ele é igual ao cálculo que a gente viu de B sobre T lá
em compressão, força axial de compressão resistente de cálculo, tá? Então, a gente já fez esse cálculo aí e ele vai resultar em 28,235, tá? Bom, na verificação, a norma pede para a gente entrar lá na tabelinha e verificar, né, se é inferior ou não e tal. Então, nesse caso aqui, para eu entrar no anexo G, né, e continuar utilizando ele, o meu lambda tem que ser menor ou inferior ao lambda R. Então, eu vou fazer aqui o cálculo do lambda P, que é o primeiro que a gente faz. Então, entrando lá na tabela G.1, para seções I e H com dois eixos de simetria, FLA, nós temos que lambda P é calculado como 3,76 vezes raiz de E sobre FY. Então, nós vamos calcular aqui, lembrando que é o modo de elasticidade do aço, 200.000 MPa, FY, resistência ao escoamento do aço, 345, raiz. Isso vai nos resultar em 90,530. Logo, lambda é inferior a lambda P. E se é inferior a lambda P, consequentemente é inferior a lambda R, e ele é uma alma não esbelta, ok? Então, a gente pode continuar utilizando o anexo G para fazer esses cálculos. Dessa forma, a gente conclui também que o momento XRK, que é um momento fletor resistente característico, tá? Ele vai ser igual ao momento de plastificação, ok? E esse momento de plastificação, ele é calculado como Zx, que é um módulo de resistência plástico em relação ao eixo X, vezes Fy. Então, o Z é 1888 vezes 10 a menos 6, tá? Que é centímetro, é metro ao cubo, tá? Vezes Fy, que é 345 vezes 10 a sexta. Lembrando que eu estou trabalhando com Newton e metro, ok? Por isso essas conversões aí. MXRK vai resultar, então, em 651,671 kN vezes metro. Bom, o próximo que a gente vai calcular é a flambagem local na mesa. Então, a gente vai calcular o FLN. Então, nós precisamos calcular a esbeltez desse elemento. Então, lambda é igual a B sobre T, que é igual a BF dividido por 2, dividido por TF, ok? Nós já calculamos isso lá em flambagem local da mesa em barras comprimidas, na verificação do momento axial de compressão. Então, esse valor vai ser igual a 6,967. O lambda P, ele vai ser determinado pela tabela G.1 e ele vai se encontrar na segunda linha, FLM, onde nós vamos calcular o lambda P como 0,38 vezes raiz de E sobre
Bom, então, o lambda é menor que lambda P e cai naquela mesma situação que ocorreu na alma. Então, meu MXRK, estou trabalhando com resistência característica, vai ser igual a MXPL, que é um momento de plastificação, que a gente também já calculou, que é 651,671 quilonewtons vezes metro. Bom, o próximo passo é calcular a flambagem lateral com torção, o FLT. Mas, como está descrito no enunciado, não ocorre a flambagem lateral porque a mesa superior está contida totalmente por uma laje de concreto. Logo, não ocorrerá FLT, ok? Então, nós não precisamos fazer a verificação do FLT. Assim, a gente pode ir para o resumo. O resumo é a gente pegar o XRK, que é o momento fletor resistente característico que eu calculei para essas instabilidades, pegar o menor valor, tá? O menor valor entre os três e determinar o MXRD, que é o que a gente quer. Então, eu vou determinar dividindo o valor característico por 1,10. Então, o meu MXRK só tem um, né? Que é o referente à flambagem local, tanto da mesa quanto da alma, que foi o da plastificação. Então, o nosso MXRK é 651,671 dividido por 1,10. Logo, nós vamos ter o MXRD de 592,428 quilonewtons vezes metro, ok? Então, a gente calculou o momento fletor resistente de cálculo, já havíamos calculado a força axial de compressão resistente de cálculo, agora a gente pode fazer a verificação dos efeitos combinados. Vamos lá? Então, efeitos combinados. Flexocompressão, tá? Nós estamos tratando de compressão e flexão. A gente viu lá nos primeiros cálculos dos esforços solicitantes que a gente tem duas hipóteses de cálculo. Nós temos a primeira, que é a sobrecarga como ação principal. Então, a gente precisa fazer para a hipótese 1 e para a hipótese 2 fazer a análise dessa combinação. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a relação de NSD por NRD, para a gente ver qual que é a fórmula que vamos aplicar para esse efeito combinado. Então, vamos lá. Aqui, lembrando que a força normal é uma força normal de compressão, tá? Nós vamos usar NCSD. Então, a gente calculou lá na frente, né, lá atrás, na verdade, esse esforço que deu 672 para essa primeira hipótese com a sobrecarga como ação principal. Depois a gente calculou o NCRD, que resultou em 3.614,816. Isso vai nos resultar em 0,19, ou seja, menor que 0,2. Logo, nós vamos utilizar esta equação. Percebam que eu não coloquei a parcela de NY. Por quê? Porque não há esse esforço nesse caso. Então, eu não preciso colocar essa outra parcela na minha equação. Eu vou ficar com essa equação aqui mais simplificada. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. E esse cálculo, para esse caso, ele tem que ser menor que 1. Então, vamos lá. Então, de novo, NSD, 672, dividido por 2 vezes NCRD,
que é 3.614,816, mais MXSD. Para essa primeira hipótese, nós obtivemos 473,85 dividido por NXRD, que a gente acabou de calcular, que deu 651,671. Bom, essa primeira parcela vai nos dar 0,09. A segunda parcela vai resultar em 0,73. Isso vai ser igual a 0,82 e será menor que 1, ou seja, o nosso perfil resiste ao esforço solicitado para essa primeira hipótese. Agora nós vamos para a segunda hipótese, onde o vento é a ação principal. Então, de novo, nós vamos fazer a relação. Nessa relação, a gente vai usar o NSD calculado para essa segunda hipótese, que foi 120 dividido por NCRD, que deu 3.614,816, que vai ser igual a 0,31, que é superior a 0,2. Logo, a gente vai utilizar esta equação, onde a gente vai utilizar uma multiplicação de 8 sobre 9, a relação do momento fletor. Então, vamos lá. Essa relação de NSD sobre NRD, a gente já calculou, é 0,31. Mais 8 sobre 9, vezes NXSD, para essa segunda hipótese, é 400,95, dividido por NXRD, que é 651,671. Isso vai ser igual a 0,31 mais a segunda parcela, que é 0,55. Logo, nós vamos ficar com 0,86, que é menor que 1, logo também atende aos requisitos. Portanto, para os efeitos combinados, para a primeira hipótese e segunda hipótese, o perfil ele atende, ou seja, ele resiste a esses esforços combinados para as duas hipóteses. Bom, verificados os efeitos combinados, nós vamos para o efeito, para a verificação do esforço cortante. Isso é importante ser feito, já que tem forças verticais perpendiculares ao eixo da barra. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é a esbeltez da alma, que é a alma que é responsável por resistir a esses esforços cortantes. Bom, a verificação do esforço cortante está lá na página 50 da NBR 8800, tá? Dá uma relida, dá uma olhadinha lá para vocês relembrarem. Então, nós vamos pegar a esbeltez do elemento alma para fazer essa verificação do esforço cortante. Então, a gente vai pegar a altura da alma dividido por TW, que é a espessura da mesma. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente já calculou isso, gente. Então, a gente vai pegar os resultados de esbeltez desse elemento, verificado nas outras solicitações, tá? Então, esse valor é 28,235, ok? A próxima esbeltez que a gente precisa calcular é
a de lambda P, que é dado por essa equação, 1,10 vezes raiz de KV vezes E dividido por FY. O que é esse KV? Esse KV, ele é um coeficiente relacionado aos enrijecedores existentes na alma do meu elemento. Bom, a gente viu que não tem enrijecedor aplicado nessa viga, ao longo dessa viga. Então, o nosso KV, ele vai ser igual a 5, ok? Porque não existe enrijecedor na alma, tá? Eu não vou precisar calcular o lambda R, ok? Então, como o lambda é menor que o lambda P, a força cortante resistente característica, ela vai ser igual à força cortante de plastificação, o VPL. Então, eu vou calcular através desta equação. O VPL, né, a força cortante de plastificação é igual a 0,6 vezes a área do elemento transversal da alma vezes o FY, tá? Lembrar que esse AW aqui, referente à alma, ele é igual a D vezes TW, tá? O D é a altura total do meu perfil. O VRD, o de cálculo, vai ser o VRK dividido por 1,10 coeficiente de ponderação, tá? Então, eu pego esses 775,94, divido por 1,10, irei obter um valor de resistência de 705,4 kN. E o nosso VSD, quanto que vai ser? Bom, eu posso fazer calcular esse VSD para as duas hipóteses que a gente tinha estipulado, né? A gente colocou a hipótese como a sobrecarga como ação principal e o vento como ação principal. Nós vamos voltar aqui no F2 e vamos mostrar essas duas hipóteses. Nós temos as duas hipóteses aqui, ó. Essa é a primeira hipótese, onde eu tenho a sobrecarga como ação variável principal, e a segunda, o vento como ação principal. E se eu fizer aqui o diagrama de esforço cortante, eu vou verificar que a primeira hipótese vai me dar um esforço maior do que a segunda. Posso fazer para as duas? Pode, mas eu vou fazer aqui para uma só. E daqui já dá para a gente perceber, né, tanto para uma quanto para outra, que o perfil ele consegue resistir a esse esforço. Por quê? Porque o VRT, que é o esforço cortante resistente de cálculo, deu 705,4, que é superior, muito superior, a esses valores solicitantes aqui do diagrama de esforço cortante. Aqui no primeiro caso deu 315,9 e no segundo 267,3, tá? Então, de qualquer forma, o perfil resiste à solicitação, ok? Então, esse foi o exemplo. Uma dica que eu dou para vocês é pegarem a norma, pegarem também o material referente a aço 1 e dar uma relembrada de todo o processo de cálculo, tá? Eu sugiro ainda que vocês refaçam o exercício passo a passo, olhando a norma,
para ver se vocês estão fazendo direitinho, se relembra. A gente vai usar muito esses conceitos, muito essas formulações, e vocês vão precisar disso para fazer o trabalho referente a essa parte da disciplina, ok? Então, até a próxima aula.